people! Sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje estamos de novo com a ilustre PhD, olha como tô chique, Aninha Azevedo. Não se esqueçam de se inscrever lá no Instagram dela. A gente está conversando aqui um pouquinho, se você está chegando aqui pela primeira vez, não se esqueça de olhar esse primeiro vídeo. Na verdade, já tem uma playlist para você, então vamos lá. No primeiro vídeo a gente fala um pouquinho da função do tênis, e aí a gente explica se de fato a polêmica, se o tênis de fato diminui o impacto na corrida. Então, dê uma olhadinha lá. No segundo, a gente conversa um pouquinho sobre a corrida minimalista, né? Então, o que a gente precisa ter de cuidado, se a gente de fato tem algum indício na literatura que é mais benéfico e menos lesivo correr se de fato a corrida com o calçado minimalista, se ele traz menos lesão do que quando a gente compara com a corrida com tênis. Então, deem uma olhadinha lá, não se esqueçam de se inscrever no canal, sigam a Aninha. Aninha, então vamos lá, Aninha. Vamos conversar um pouquinho hoje, então, da evolução tecnológica do tênis, do calçado na corrida. E será que, de fato, tênis X ou tênis Y causa menos lesão no corredor? É uma pergunta frequente, né, assim, dos corredores amadores. E a gente já tem alguns indícios, vários estudos, né, Aninha, que mostram que não, certo? Que o tênis não é a chave ouro aí, o pote de ouro que vai resolver o problema do corredor, certo? Certo, exatamente isso. É o seguinte, quando a gente fala em tênis, é lógico que calçado esportivo, o tênis, ele evoluiu muito nos últimos tempos. Então, nós tínhamos um determinado tipo de amortecimento na década de 80. Hoje a gente tem diferentes tipos e níveis de EVA no solado com bolha, solado com ar, tecido feito à base de nanotecnologia. Então, hoje em dia, a gente tem diferentes tipos de calçados, com diferentes tecnologias de construção, procurando sempre atingir dois objetivos principais: performance e o famoso controle de impacto, né? O controle de sobrecarga para a gente ter menos lesões. Bom, resumindo até um pouquinho o que a gente já falou nos outros vídeos, o calçado ele não é o fator principal. A gente tem vários estudos em diferentes vertentes. Puxa, tem um estudo que comparou, nossa, será que um calçado caro ele é melhor do que um calçado barato para controlar impacto, para controlar conforto? Não. Ah, será que um calçado macio é melhor que o duro ou o duro é melhor que o macio? Eles são diferentes, cada um age de uma forma. Um dá mais estabilidade, o outro dá um controle melhor de impacto. Então, as pessoas buscam um calçado que vai resolver o problema. Gente, isso não existe. Mesmo se eu pegasse um laboratório, construísse um calçado em cima daquela pessoa, ainda assim a gente corre o risco de ter algum problema. Não sei se vocês lembram de um caso muito antigo, eu não vou lembrar agora quanto tempo faz, mas uma empresa calçadista pegou lá o Ronaldo Fenômeno e construiu uma chuteira para ele. Assim, pegou o pé dele, mediu peso, ele correu, mediu o impacto, fez de tudo. E construiu um calçado para ele. O que aconteceu? Ele teve bolha nos pés. Então, o grande problema é que o calçado esportivo, ele depende muito dessa interação do dono dele com ele. Então, a resposta do movimento, ela é dada por essa interação entre o corredor e o respectivo calçado. E aí, gente, se vocês soubessem todos os fatores que interferem, vocês iam pirar. É muita coisa. Experiências prévias, característica do pé, né? Comprimento, largura, se é pé chato, se é pé cavo, a massa, o peso da própria pessoa. Então, são várias coisas que interferem. Então, tudo que a gente tem no mercado é uma média do que funciona. A gente sabe que em média, os calçados mais duros, por incrível que pareça, eles tendem a ter uma certa vantagem para controle de impacto. Calçados mais macios tendem a ter uma leve vantagem para um melhor controle de pronação e supinação, ou seja, a estabilidade do pé. Mas, infelizmente, isso é muito individual. É muito individual. Por isso que a escolha do calçado é tão difícil.
eu posso chegar e falar para fulano, olha, compra esse calçado aqui que vai ser maravilhoso. E vai estourar o corredor inteiro. Então, depende muito dessa interação. E mesmo essa questão de tecnologia, hoje a gente sabe que calçado esportivo, a contribuição dele, como eu já falei, ele é muito pequena no amortecimento. O melhor investimento, pega R$ 900, ao invés de comprar um calçado, investe no seu treinador, investe num treinador bacana, alguém que tenha conhecimento. Mas, por outro lado, também não é assim, qualquer calçado que funciona. Um exemplo disso é um estudo que eu fiz no meu mestrado com calçados falsificados. A gente pensou, puxa, já que essa adaptação é tão individual, qualquer calçado serve. Posso ir lá na banquinha da 25 de março, compro um calçado e beleza, vou correr. E nós percebemos que também não dá para caminhar por esse extremo. Então, do mesmo jeito que eu não posso ir para o extremo de achar que o calçado é o salvador da pátria, vai fazer coisas absurdas pela minha performance, pela minha proteção, também não posso correr o risco de ir para outro extremo e usar qualquer coisa. Um calçado mal construído, ele piora o controle de impacto. Ele a sobrecarga na planta do pé. E toda vez que eu tiver sobrecarga na planta do pé, isso vai se refletir nas outras articulações. Já falei anteriormente, a gente começa a ajustar, pisa de um jeito, pisa meio torto, vai fazendo as famosas compensações. E isso, em longo prazo, se eu continuo usando esse calçado e fazendo essas compensações, eu posso gerar uma lesão. E esses calçados falsificados, nós tivemos casos de lesões cutâneas, ou seja, vermelhidão, bolha, com 5, 10 minutos de uso na esteira. Então, a gente também precisa pesar essas coisas. Puxa, não preciso de uma tecnologia gigantesca, porque essa tecnologia, para mim, especialmente se eu for um corredor ou uma corredora recreacional, não sou um atleta olímpico, essa tecnologia não vai fazer diferença. Mas eu também não posso simplesmente relaxar totalmente e comprar qualquer coisa. Então, com base nisso que a gente fala, olha, calçado não é protagonista, mas eu também não posso descuidar do calçado. E já com relação à performance, a gente tem mais ainda de tecnologia envolvida, porque a ideia hoje é tentar fazer as pessoas correrem mais, terem maiores propulsões, e principalmente baixar tempo, né? O famoso pace. Não é à toa que periodicamente a gente tem um evento com algum atleta tentando baixar o tempo de uma maratona e geralmente esse evento ele é patrocinado pela indústria calçadista. Aí a gente fica pensando, será que o maratonista que conseguiu, acho, fez isso por conta do tênis ou porque ele é um cara disciplinado, que faz todo o trabalho de fortalecimento, treina há anos, tem alimentação regulada, sono regulado? Então, é muito complicado. A gente tem realmente uma tecnologia maravilhosa, calçados evoluindo, mas a gente precisa ser realista e entender qual que é o peso que essa tecnologia tem na minha vida. Se eu sou uma atleta olímpica, pode ter um peso gigantesco. Se eu pegar um calçado e correr uma prova com calçado de 200 gramas e correr uma outra prova com calçado que pesa 100 gramas, vai fazer muita diferença. Agora eu, Aninha, sou uma corredora recreacional, corro por prazer, vou correr uma prova com um calçado de 200 gramas e outro de 100, isso não vai fazer quase nada de diferença na minha performance. Então, é importante que vocês, corredores, tenham isso muito claro. Não estou falando que o calçado não serve para nada. Ele serve, ele é importante. Mas a gente precisa dar o valor adequado a ele. A gente geralmente valoriza demais o calçado e esquece de nos valorizar. Valorizar o sono regular que eu tenho que ter, alimentação regular, técnica de movimento, disciplina de treino, respeitar a planilha, respeitar a periodização, porque o que eu mais conheço é corredor fugindo da planilha, né? Técnico, treinador mandou correr tantos quilômetros. Ah, não, eu aguento mais uns 2, mais uns 5 e vai lá e corre, né?
Mandou descansar hoje. Ah, mas não, descansar não precisa descansar. Gente, vamos valorizar muito mais o profissional, a periodização e deixar de lado um pouquinho essa preocupação com o calçado. O calçado é importante, mas não é o elemento principal. Hoje a gente tem muitos dados mostrando a quantidade de lesões na corrida é imensa. E o calçado não tem feito tanta diferença para reduzir isso. Grande parte das lesões, elas são oriundas de erros de treinamento. Ah, é erro do profissional, é erro do corredor, não importa, mas tem a ver com treinamento, técnica de movimento, não respeitar o volume adequado, o período de descanso, correr com carga descontrolada, como a Bia falou em outros vídeos, a gente precisa controlar a carga de treinamento. Não é Isso brincadeira. é importante. Acham que Não, a mesma coisa, eu já citei isso uma vez, a mesma coisa da prescrição de remédio. O médico te passa exato, gramas, aí você vai, não, acho que hoje eu vou tomar menos. Ninguém faz isso. exatamente, Vocês exatamente. comentem aqui que a gente quer saber o que vocês fazem isso, né? Exato, porque o exercício, o treinamento, é como a Bia falou, é um remédio, é como se fosse um medicamento. Quando a gente pega um medicamento, a gente tem todas as informações, a dosagem, o volume, de quanto em quanto tempo a gente toma. Se você for observar o treino, para qualquer treino, não só o de corrida, mas a gente tem tudo isso. Olha, quanto você tem que fazer, durante quanto tempo ou por quantos quilômetros, quanto tempo você tem que descansar. Então, é uma prescrição como se fosse de um médico. E isso é muito mais importante do que o calçado que se usa. Agora, se você já atendeu todos esses aspectos, aí sim o calçado pode fazer uma grande diferença. Ou se você for comprar o calçado falsificado. Caso contrário, sua preocupação com o tênis deve ser achar um calçado bem construído. Isso, a grande maioria das marcas hoje em dia tem. Não precisa ser um tênis de R$ 900, R$ 1.000. Você vai achar tênis de R$ 100, R$ 150 de marcas reconhecidas, bem construídos e que vão fazer o mesmo efeito que o de 900. Então é importante achar um calçado confortável. Isso que eu ia dizer. Muita, Eu ia ver um estudo muita que gente. falava isso, né, Aninha? E eles comparavam. Isso. Então, se o parâmetro filtro, esse filtro, né, de confortável, se ele de fato fazia diferença. E aí eles mostraram que sim. Não precisaram, comparando, né, tecnologias muito avançadas. Se o cara falou, não, Sim. aquele tênis está me deixando confortável, eu estou correndo bem, estou correndo tranquilo. Só, gente, só esse, se vocês fizerem só esse É, check aí, já estão à frente. Né? já estão à frente. Esse é o melhor parâmetro. Muita gente, eu acho essa é uma experiência antropológica muito bacana com o corredor. Vá a uma loja, comprar tênis com o corredor. Ele veste o tênis, dá aquela volta na loja, dá aquela batidinha no pé para ver se amortece bem. Sim. A melhor estratégia é usar essa caminhada, essas coisas pela loja para ver conforto. Essa é a única coisa que a gente consegue perceber na hora. O controle de impacto, a gente não consegue perceber na hora. A gente também tem estudos sobre isso. A gente só vai perceber com o uso crônico. E além disso, o calçado ele vai se moldando ao seu pé. Então, isso não tem tanto problema. Agora, conforto é algo determinante. Se esse calçado não for confortável, você vai ter grandes problemas no futuro. E isso é simples, isso você consegue achar muitos calçados confortáveis por aí. Então, essa é eu diria que é uma dica importante. Se você conseguir dar conta de escolher um calçado confortável para você, as outras variáveis vão funcionar bem. Então, essa coisa, puxa, vou escolher um calçado para pronador, para supinador. Se você escolher um bom calçado e focar no seu treinamento de fortalecimento de tornozelo, por exemplo, é muito melhor do que você ir lá gastar R$ 600 num calçado que é para pronador e esse calçado não resolver muito o seu problema. Ou cumprir o papel do que qualquer outro calçado de R$ 100, R$ 200 vai cumprir. Então, gente, dica que eu dou, calçado é importante? É, mas não é determinante. Ele não é o protagonista, ele não é o elemento principal. O elemento principal é você e o seu treinamento, o seu treinador.
Se você conseguir atender essas características básicas na escolha do calçado, se você for observar, não é nada muito extraordinário, é bem simples, e seguir seu treinamento, grandes chances de você conseguir melhorar a sua performance e conseguir ter uma corrida saudável, conseguir sair das estatísticas, né, desse grupo de corredores e corredores que apresenta alguma dor ou que apresenta algum tipo de lesão. Sim, que eu acho que é a nossa missão aqui, né, Aninha? É Sim, com certeza. Para que vocês saiam desses números que nos assustam cada vez mais. Sim, com certeza. Quanto mais corredores a gente tem, parece que mais gente se lesionando a gente tem também. E a corrida é um problema, porque ela uma atividade, ela é um exercício democrático. Qualquer um pode pegar o seu tênis ou não, ir descalço, enfim, e correr. Mas o quanto ela tem de simplicidade, ela tem de complexidade e risco se ela for mal executada. E aí isso acontece com qualquer atividade. Se a gente for pegar o CrossFit, muita gente no CrossFit se machuca. Mas se machuca por quê? Controle de carga, controle de volume. Não é porque o CrossFit é ruim, assim como a corrida não é ruim. O pessoal não se machuca porque a corrida é de alto impacto, é uma atividade ruim. Não, muito pelo contrário. Movimento, né, Aninha? As pessoas não se dão Oi? a qualidade do movimento. Exatamente. Qualidade do movimento e gerenciamento do movimento. O gerenciamento do movimento é infinitamente mais importante. Perfeito. Olha, gente, que aula, hein? Muito bom, Aninha. Enriqueceu muito a gente. Espero que vocês tenham aprendido com autoridade no assunto. Mais autoridade no assunto que essa aqui. Olha, eu desconheço. Vocês colocam aqui, eu quero o currículo, porque eu desconheço. Gente, não se esqueçam de seguir a Aninha lá no Instagram. Ela sempre traz uns posts super interessantes. Tenho certeza que vocês vão aprender muito com essa fera aqui. E se tiverem alguma dúvida, né, quiserem ainda ficarem nessa pergunta, que tênis eu preciso usar, mandem um direct para ela, que ela é super acessível, ela vai responder vocês com todo carinho. A empresa dela faz um trabalho totalmente personalizado, então se você está aí com um problema sério, não consegue resolver, segue ela lá no Instagram, manda um direct que ela com certeza vai atendê-los com todo o carinho e profissionalismo do mundo, né, Aninha? Com certeza, vai ser um prazer. Inclusive, geralmente, a gente só fica com os corredores que voltaram da guerra, sabe? Já estão com dor em tudo quanto é lugar, já estão detonados. Essa é a nossa especialidade. A gente vai atender com prazer. Muito bom, gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixem um joinha, coloquem um comentário. Se a gente chegar a 50 curtidas, vou trazer a Aninha aqui de volta. Promessa é dívida, hein? Uhul! E a gente vai trazer aqui mais estudos, porque olha, dá pra ficar aqui 3 horas, né, Aninha? Tanta coisa para falar. Nossa, muita coisa. Então a gente quer ir trazer para vocês o conhecimento que a gente tem, os anos de estudo, né, Aninha, que a gente se dedicou. E então, deixem joinha pra gente. Um beijo, Aninha, e até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Até.